Polícia prende ladrão e o gerente é acusado de planejar o assalto a uma rede de cinemas. O que fazer para seu dinheiro render mesmo durante a crise? Uma feira de adoção ajuda a retirar cães e gatos das ruas da capital paranaense. Muita purpurina e brilho em um concurso que agitou a noite curitibana. A febre dos jogos eletrônicos. Descubra como funcionam os dois games mais famosos do mundo. Grêmio vence Lanús e fica próximo ao título da Libertadores. Está no ar o UTP News. Estamos na reta final de 2017 e no ano que vem tem eleições. Será que os jovens brasileiros estão preparados para escolher seus representantes na política? O atual cenário no qual se encontra a sociedade brasileira é preocupante. O cenário da política e da economia do país vive um momento delicado e a taxa de desemprego não está bacana. Em meio a essa instabilidade, uma parcela da população passa por o seu primeiro momento de crise. Trata-se da geração Z. Nascidos e formados entre os anos de 1988 e 2010, a geração Z vem acompanhando as inúmeras transformações no cenário político brasileiro. Acompanhado as novas tecnologias, elas têm inúmeras informações. Será que elas estão preparadas para as eleições de 2018? Eu acredito que grande parte dos jovens brasileiros são engajados com política, mas, por outro lado, tem uma grande parcela que não está nem aí, entendeu? Que é a política mesmo, que não se preocupa com o futuro do país. E isso faz uma grande diferença, porque a gente precisa de votos reais para realmente eleger um presidente através da democracia, né? Eu acredito que ele não esteja preparado. Muito se fala de política, eleição, mas as pessoas não conhecem a fundo, não conhecem, tem os seus candidatos, mas não conhecem todos os trabalhos deles. Às vezes, a gente está enfrentando um momento bem difícil da política, onde a gente está entre o liberalismo e as pessoas são um pouco fechadas, a gente tem muito preconceito rolando no Senado, a gente está retrocedendo praticamente. E poucos jovens estão acordando para ver o que realmente está acontecendo no país hoje em dia. Em relação às juventudes anteriores, a da geração Z é a mais instruída. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, promovida pela IBGE, apenas 8% da população com 15 anos ou mais não é alfabetizada. Seguindo esta linha, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de jovens no ensino médio e superior também aumentou nos últimos 15 anos. Em 2002, apenas 14,6% de todos os eleitores haviam completado o ensino médio, e desses, apenas 3,2% se formaram no ensino superior. Hoje, 30,4% dos eleitores brasileiros já concluíram o ensino médio e desses 7,5% se graduaram. Outro aspecto interessante é a conectividade e a facilidade no acesso às informações que esse grupo dispõe. Segundo o PNAD de 2015, 30,4% dos donos de celulares tinham entre 15 e 29 anos, o que equivale a 49 milhões de pessoas. Isso, também segundo o PNAD, 57% das residências do país tinham acesso à internet via computador ou celular, totalizando mais de 68 milhões de casas. Bom, na questão do comportamento do jovem para as eleições agora de 2018, tem alguns fatores, alguns critérios interessantes. Primeiro é a própria questão da participação hoje dos políticos nas redes sociais. Fato que já está acontecendo já nas últimas 3 eleições, né? E como o jovem é o que está mais ambientado e consumindo mais, e trocando e compartilhando informações, acho que as redes sociais elas são fundamentais na questão da preparação do jovem, né? Então ele não vai se buscar informação através dos meios tradicionais, informação de jornalismo, enfim, emissoras, mas através do compartilhamento de informações. Eu acredito que, e é uma coisa que a gente está vendo já, alguns formadores de opinião que fazem parte dessas redes sociais, que são os influenciadores desses jovens, principalmente daquele jovem a partir dos 16, 17 anos, né, que está começando a exercer a sua vida política, enfim, participando de eleições. Em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que jovens de 16 a 29 anos corresponde a 27% do eleitorado nacional, cerca de 38 milhões de brasileiros.
deixando explícita a grande importância que existe no posicionamento desta geração para a definição dos rumos do país. Com boa formação acadêmica e sempre conectados com o que acontece ao redor do mundo, este grupo conta com informações a quais muita gente não tem acesso. Muitos jovens não têm essa visão crítica do quanto a política afeta, mas tudo que a gente faz é afetado pela política em si, né? Então, mas eu acredito, na minha opinião mesmo, a política é um tema delicado pelo fato da corrupção e por a gente não ter fé, não tem quem apostar, digamos assim. Os candidatos de hoje, se eu fosse votar hoje, se a eleição fosse hoje, é horrível ter que falar isso, mas provavelmente eu votaria nulo ou branco, porque ninguém no momento eu acho que está à altura, mas isso é pior votar nulo ou branco. Então eu acredito que ainda possa ter uma esperança, um futuro pela frente. A expectativa para o futuro da política a partir do ano que vem é o tema do comentário de Patrick Gnazewski. Os jovens foram às ruas em 2013 e mostraram que não foi por apenas 20 centavos. As manifestações ocorreram por todo o Brasil e se estenderam até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O anseio pela mudança e a renovação é visível. Cabe a nós, jovens, escolhermos o novo e deixar os mitos e moluscos na velha e excomungada política brasileira. Curitiba foi anunciada como capital das cidades inteligentes da América Latina e receberá o Smart City Expo 2018. O anúncio foi feito na Espanha, no evento de cidades inteligentes. O prefeito Rafael Greca enviou o presidente da agência Curitiba de Desenvolvimento, Frederico Lacerda, para apresentar as credenciais da capital paranaense. Segundo o representante, todas as cidades que recebem esse evento sofrem grande impacto no desenvolvimento. A feira será realizada em fevereiro de 2018. Em época de crise, todos se preocupam em como economizar e fazer o dinheiro render. Na coluna de hoje sobre economia, Miriam Gasparim fala de como investir o dinheiro. Existem formas de você ganhar mais ou ganhar menos. Então, o importante é você ter disciplina e se propor a estabelecer uma meta todos os meses para aplicar em determinados investimentos. Por exemplo, se você tem um perfil moderado, não quer correr riscos, então, e quer planejar o teu futuro, o que você vai fazer? Aplica num fundo de previdência. Ali você vai estipular, por exemplo, 10% do teu salário todos os meses e você vai ter uma rentabilidade não muito alta, talvez pouquinho acima da inflação, mas você vai ter um ganho constante ao longo de 20, 30, 40 anos. Agora, se você não se acomoda e quer fazer rentabilizar a tua poupança salarial, então eu aconselho o mercado acionário. O mercado acionário, ele é apaixonante. Eu, pelo menos, eu sou uma apaixonada por bolsa de valores. Mas é o mercado de risco. Por exemplo, um mês você pode ganhar, outro mês você pode perder, mas no longo prazo, eu não conheço ninguém que tenha aplicado no mercado de ações e perdido dinheiro no longo prazo. Por exemplo, vou contar até um caso meu. A questão de 5 anos atrás, quando a Magazine Luiza lançou ações no mercado, o número de investidores era maior do que o número de ações oferecido. Então, eles fizeram um rateio para cada investidor poderia aplicar R$ 1.500. Coube a cada investidor R$ 1.500. O que aconteceu? Houve um período de 3 anos de baixa na Bolsa. Aqueles meus 1.500 que eu havia aplicado, eles acabaram ficando em 580. Mas nesses 2 últimos anos de recuperação do mercado acionário, os meus 1.500 que viraram 580 hoje estão em R$ 5.000. Então, esse é um exemplo típico. Eu não tirei o dinheiro, não saquei o dinheiro, sabia que tinha acumulado prejuízo, mesmo assim, fiquei com a minha posição no Magazine Luiza e, com isso, eu consegui multiplicar o meu dinheiro de 580 passou para 5.000. E o que era 1.500, naturalmente, passou para 5.000. Então, no mercado de ações, você nunca perde dinheiro, mas você tem que ter paciência e você tem que saber que tipo de ações você vai comprar. Dizer que o universitário, com seu salário de estagiário, não pode aplicar no mercado de ações, isso não é verdade.
todos têm direito, todos podem comprar, ou você pode aplicar através de um fundo de ações, ou mesmo hoje você não precisa de uma corretora de valores, você pode aplicar diretamente, você entra no site da Bolsa e você pode escolher as ações e comprar o quanto for. Mas eu volto a dizer, independente de ser moderado ou agressivo, você tem que ter disciplina e saber que todo mês você vai destinar 5 ou 10% do teu salário. O importante é rentabilizar o teu salário e no longo prazo, aí você vai colher frutos dessa economia que você está fazendo agora, deixando algum lazer para trás, mas no longo prazo você sempre vai ganhar dinheiro. No próximo bloco, histórias da Feira do Largo da Ordem em Curitiba. E ainda o trabalho da ONG Salva Bicho, que ajuda a retirar animais abandonados das ruas. A gente volta já já. Posso ajudá-lo a atravessar a rua? Claro. Numa boa. Obrigado. De nada. Deixa eu te levar para o lugar. Um roubo em um shopping de Curitiba chamou a atenção essa semana. Os detalhes você vai saber agora com o repórter Denis Pontes. Parecia um crime perfeito. O gerente administrativo do Shopping Parque Barigui elaborou um plano junto com seu comparsa para assaltar o cinema. Após um final de semana intenso de bilheteria com a estreia da Liga da Justiça, a segunda-feira ela é marcada por movimentações, principalmente por possuir um caixa cheio, transferência de dinheiro no caso. Então o seu comparsa, logo de manhã, quando faz o embarque e desembarque dos objetos nas lojas, o comparsa entrou no cinema, rendeu o próprio gerente e acabou realizando um assalto, no caso um roubo. Ameaçou tanto o gerente quanto a diarista que estava no local. Logo de manhã ele foi preso, o comparsa, e entregou o gerente. O mês começou e com ele a campanha do Novembro Azul. A ideia é conscientizar os homens sobre as principais doenças, como um foco no câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, 1 a cada 3 homens não frequentam médicos regularmente. Em entrevista, o urologista Suehiro Takashima, do Hospital Angelina Caron, afirma que os homens tratam a saúde com descaso e que muitas vezes uma simples consulta, um simples exame, poderia resolver. Dados do IBGE apontam que a expectativa de vida das mulheres é 7 anos maior que a dos homens. Praça em Curitiba recebe a cada 2 semanas uma feira diferente. É a que promove a adoção de animais abandonados. A ONG Salva Bicho é a responsável pela iniciativa. A ONG Salva Bicho, juntamente com parceiros da Rede de Proteção de Animais de Curitiba e protetores independentes, realizaram neste último sábado uma feira de adoção para cães adultos e filhotes. A feira ocorreu na Praça Santa Filomena, situada no bairro Ugolândia. Teve início pela manhã e se estendeu até as 4 horas da tarde. O evento é feito a cada 2 semanas, sempre aos sábados. Todos os cães disponíveis para adoção foram recolhidos em situação de risco ou abandono. Depois de tratados e vacinados pela instituição, anseiam por uma vida diferente. Para que o animal tenha um novo lar, é necessário que o interessado assine um termo de adoção, além de fornecer nome, endereço, telefone e dados gerais. Existem algumas regras que devem ser cumpridas para se obter a guarda responsável. O não cumprimento dos itens poderá ser interpretado como maus tratos e no que acarreterá a retomada do animal pela ONG responsável. A Prefeitura de Curitiba, em apoio ao evento, está realizando a microchipagem gratuita para cães que forem adotados no dia do evento. A microchipagem é uma forma de identificação permanente que é inserida embaixo da pele do animal, na região da nuca. Caso ele se perca ou seja extraviado, é possível fazer o rastreamento e identificar os dados do dono do animal. Esse
Acesso é possível por um banco de dados online. Está num banco de dados que a pessoa pode acessar. Daí tem, às vezes assim, o animal ele é perdido. Daí um órgão resgata ou uma clínica encontra. Se você passa o leitor, e aí você consegue ver o número, você pode buscar no banco de dados quem que é o responsável por aquele animal. Planejar, projetar e desenhar os espaços urbanos pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este é o profissional de arquitetura. Quer saber mais? Veja a reportagem de Larissa Gomes. O profissional de arquitetura e urbanismo é definido pela Universidade Tuiuti do Paraná como aquele que trabalha em prol da qualidade de vida do homem e o equilíbrio do meio ambiente. O vínculo forte com as manifestações culturais e com o comportamento dos grupos sociais proporciona ao profissional um mercado de trabalho amplo e diversificado, com inúmeras possibilidades de atuação. Levando em consideração que você tem disciplinas que são multidisciplinares, ou seja, interferem em várias áreas do conhecimento, com a finalidade básica de você projetar alguma coisa ou antever projeto, então fica difícil você conciliar o que tem lá fora no mercado. Então exige bastante deles, o desafio é enorme, né? Conversamos com estudantes de arquitetura e urbanismo da Universidade Tuiuti do Paraná. Eles nos contaram um pouco sobre as expectativas e sobre as dificuldades encontradas ao decorrer do curso. Decidi pelo curso de arquitetura e urbanismo porque eu vejo que é um curso que está cada vez mais crescendo no mercado. E o profissional de arquitetura e urbanismo passou a ser mais valorizado nos últimos tempos. E talvez por uma aptidão também, gosto, estético. Olha, eu espero ser um profissional realizado. Acredito que o primeiro passo na escolha de um curso é você gostar do que você está fazendo. E como eu estou gostando, eu acredito que isso vai facilitar bem mais para que eu possa entrar no mercado de trabalho. Você entra em arquitetura achando que é só desenhar, fazer casinha e é completamente diferente. É um negócio assim... quando você começa, super assusta, mas a gente está aí, né? A gente gosta disso, mas ainda tem muita coisa para rolar. Estamos quase do fim, mas tem muito projeto, muita matéria, né? É isso aí, né? A gente é igual a mulher de bandido, a gente gosta de apanhar. Então, quanto mais a gente sofre no curso, mais parece que dá autoestima para a gente continuar. No decorrer do curso, a produção dos trabalhos, né, eles têm que desenhar muito em mapas, eles têm que aprender os softwares de desenho, então isso acaba dificultando no início do curso, mas esses alunos já são de 7º período. Então daqui a 1 ano e meio eles já estão formados, eles já dominam esses softwares. Depois de formados, a maior dificuldade é, primeiro, se inserir no mercado. Imagino que em quase todos os cursos seja assim. E depois, assim, a arquitetura, assim como todo profissional autônomo, ela é muito volátil, né? Então, à medida que a economia melhora, tem mais emprego, e à medida que a economia piora, você tem menos projetos. Você vê teu aprendizado, né? Você vê tudo que você aprendeu, sem a tua visão de arquitetura, acho que é maravilhoso. No fim, vale tudo a pena. A gente reclama, assim, fala que esgota, mas no final, quando a gente se formar, a gente vai sentir saudade de tudo isso, entendeu? Do companheirismo. Todo mundo é muito amigo, assim, pelo menos na nossa turma, né? Todo mundo se ajuda, se vai virar noite, fica todo mundo virando noite junto, entendeu? Porque senão não aguenta. A arquitetura deixou de ser prática para virar prática e teoria. E as duas coisas juntas são bem trabalhosas. Então você entrar às cegas no curso é bem arriscado. É um curso que não é barato de se manter. Então ter bastante certeza de que é isso que quer mesmo. E dar uma boa pesquisada antes. Além da diversidade artística, a feira de domingo no Largo da Ordem é ponto certo de curitibanos e de turistas. O local guarda muitas histórias. Nós vamos conferir. Rua fechada, mas calma, por um bom motivo. Hoje é domingo, hoje é dia de feirinha aqui no Largo da Ordem. A gente vai mostrar um pouquinho dessa maravilha curitibana para vocês. Vem comigo. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira. Eu me chamo Maria
Massas e eu fui uma das fundadoras dessa feira. Faz 40 anos que eu estou na feira, foi a 4ª banca que montou essa feira. E eu faço meu trabalho todo manual, tanto tricô como crochê. O ano certo, eu não sei, mas eu vim para cá em 79. Eu tinha 7 anos de idade, lá na escola primária, né? A gente era criança, e daí a professora falava, olha, vai ter aula de trabalho. Aí minha mãe falou assim, então você vai bordar. Eu falei, não quero bordar, quero fazer tricô e crochê. Aí ela disse assim, não, mas eu não tenho dinheiro hoje para comprar agulha e linha. Eu comecei a pensar o que fazer para me comprar um material para me fazer. Aí a gente morava numa chácara, colhi todas as frutas, bastante coisa, e saí na rua e vendi tudo. Quando eu voltei, já voltei com as agulhas, com as lãs, com os fios, e falei, olha mãe, tem material para me fazer, para me aprender a fazer o tricô. E eu tenho tricô e crochê no mundo inteiro, já fiz para muita gente famosas aqui do Brasil. Eu já fiz pra Xuxa, pra menina dela, pra Hebe Camargo, que já morreu, mas já fiz tricô pra ela, Suzana Vieira e outros mais que eu não tô lembrando agora o nome. E para começar o carnaval, vamos levar nossa alegria por aí. Cara, se tu vem na feirinha aqui, não dá pra deixar de comer um pastel, né? Vamos lá? Galera, tô aqui com o meu Cinegra. E aí, Márcio? Aprovado? Aprovadíssimo. Então, já sabe, né? Daqui a pouco você vai conhecer parte do Caminho do Vinho, na região metropolitana de Curitiba. E também os esportes eletrônicos mais famosos do mundo. Aguarde só um instante. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? E nós começamos este bloco falando de um esporte um pouco diferente. O eletrônico, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Olá, está começando mais um UTP Esportes. E hoje nós vamos falar do esporte eletrônico. O esporte eletrônico nada mais é do que aquele jogo que você jogava no computador ou no videogame quando você era criança. E agora ele está se tornando profissão. E para te ajudar a não se perder nesse meio, nós vamos explicar um pouquinho como funcionam os dois jogos mais famosos, League of Legends e CSGO. Vamos começar falando do Counter-Strike, que é o CS. O Counter-Strike é um game desenvolvido pela Valve. O objetivo do jogo é simples. 2 equipes de 5 jogadores cada é dividida entre os CTs, policiais, e TR, terroristas. Os lados CTs devem impedir os TRs de plantar a bomba. E se ela for plantada, eles devem desarmá-la em um determinado tempo. Ao fazer isso, garantem a vitória no round. Já os TRs, para vencer, devem ir em locais demarcados no mapa, chamado de bomb sites, para plantar a bomba e depois defender o local. Assim, eles garantem a explosão da bomba. Vencem a partida quem chegar a 10 rounds vencidos primeiro, sendo que a cada 5 rounds os jogadores trocam de lado. League of Legends é um jogo de estratégia que contém 2 equipes, a azul e a vermelha. Cada equipe conta com 5 jogadores que ficam distribuídos pelo mapa: o top laner, o caçador, o jogador da rota do meio e a bot lane, que conta com o carregador e o suporte. Antes do início da partida, ocorrem as escolhas e banimentos. É aí que as estratégias começam a aparecer. O jogo conta com mais de 100 campeões, e o treinador deve escolher apenas 5 e banir 6 para compor a melhor composição possível. Os campeões precisam de ouro para comprar itens, e dessa maneira se fortalecer. Para ganhar ouro, você pode matar os adversários, matar os minions, mini tropas que passam em cada rota, ou destruir as torres. Além disso, o jogo conta com o Barão, Arauto do Vale e Dragão. Cada um dá um buff diferente,
e fortalece a equipe. Para conquistar a vitória, é necessário derrubar as torres adversárias até chegar ao Nexus. Bom, agora vocês entenderam um pouco mais sobre o esporte eletrônico. É isso aí, o TP Esportes vai ficando por aqui. Até a próxima. Na noite de ontem, o Grêmio venceu o primeiro jogo da final da Libertadores, contra o Lanús, por 1-0. Rafael Torquato traz as informações sobre a partida. Boa noite, Rafael. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a você, que nos prestigia com essa audiência. Realmente, foi um jogo muito brigado, em que o Grêmio sofreu muita pressão do Lanús no primeiro tempo. O Marcelo Groi fez 2 belas defesas, uma numa cabeçada do atacante do Lanús, que foi no cantinho em que o Marcelo pegou ali, que foi uma defesa milagrosa. Lembrando que o próprio Marcelo Groi fez uma bela defesa contra o Barcelona em Guayaquil, que é aquela defesa que foi dita por muitos como a defesa do século. No segundo tempo, o Renato deu uma acalmada no seu elenco e o Grêmio partiu para cima do Lanús. Após um belo cruzamento de Edilson, Jael, ele mesmo, o Cruel, escorou de cabeça para Cícero, que não teve dificuldades em marcar o gol. Agora o Grêmio se aproxima da taça e não pode perder no jogo de volta, senão vai para os pênaltis. A partir de 2 gols, o Lanús passa, 1-0 é pênaltis, prorrogação e pênaltis, e se empatar, o Grêmio já é campeão. É com vocês aí no estúdio. O Top Drag Paraná 2017 aconteceu em uma das mais agitadas baladas de Curitiba. Confira agora o que rolou na Cats. Olá, boa noite. Hoje nós estamos em uma das casas noturnas mais badaladas de Curitiba, a Cats, onde nós encontramos um público LGBT. E o dono se compromete. Preconceito? Aqui não. Mas como que surgiu, né, a ideia de criar a Cats? A Cats surgiu em 1999, eu sou paulista, mudei para Curitiba e faltava opção de noite em Curitiba. Aí a gente resolveu, em uma reunião de amigos, fazer um clube para amigos, por isso que chama Cats Club, Clube dos Gatos. A gente observa que na casa existem bastantes eventos de drag queens, de transformistas, né? E que isso não acontece em outras casas aqui de Curitiba. De quem foi essa ideia de trazer esses eventos para dentro da balada? Foi minha mesmo. Quando eu mudei para Curitiba, não existia isso em Curitiba. Então a Cats é pioneira em drag queen em Curitiba também. Então a gente tem uma tradição de drag queen. O público ele reage com as drag queens como se eles estivessem vendo uns palhaços. Então tudo fica mais divertido, entendeu? Então a ideia nossa é que as drag queen divirta as pessoas. Na casa a gente observa também que existem gogoboys, isso? Isso, também existe gogoboys. Como que é essa relação? Existe alguma alternância entre gogoboys e drag queens? Ou eles se apresentam em uma única noite? Existe uma alternância e assim, os gogoboys... Existe gogoboys, gogogirls, drag queens, porque a casa é mix. Aqui você tem público para todo mundo, entendeu? Então a gente é uma mistura de pessoas, é uma mistura de tribos. O concurso Top Drag acontece há 20 anos em vários estados brasileiros e desde 2015 vem sendo realizado também no Paraná. As participantes que subirão ao palco terão a oportunidade de concorrer ao Top Drag Brasil 2018. Qual a importância desse desfile para você? É que assim, tanto eu quanto a Alex, a gente já vem de uma carreira de anos atrás, né? A gente vem de uma linhagem de drag antigas, que é onde você começava, onde você bordava a sua roupa, você bordava seu sapato, você tinha que ter sua peruca, elas não emprestavam, então era bem complicado. Hoje em dia tá muito mais fácil, então a gente vem de uma coisa chamada garimpar, a gente vinha garimpando, então pra mim e pra ela, tanto, isso daí é tão almejado, por quê? Porque pra gente o título Top Drag, ele acaba abrangendo muita coisa pra gente e acaba abrindo muita porta. Você já sofreu algum tipo de preconceito em relação a escolherem, né? Não é uma escolha, mas em poder ser drag queen? Assim, o preconceito ele já começa com os trejeitos feminados, né? Então assim, você falar pra sua família que você é gay, já começa um certo tipo de comentário, às vezes não da sua família, mas sim das pessoas que você menos espera, né? Aí após um tempo, a família aceita. A minha mãe hoje vai na parada gay com a gente, comigo.
adora, todo ano ela fala, eu quero, qual data que é, e ela já marca, ela dá. Tem show meu que ela vem. Assim, o preconceito hoje em dia é mais no mundo GLS do que fora. Antigamente era preconceito contra os heterossexuais, contra os gays. Hoje em dia o preconceito já vem dos próprios gays, da própria comunidade LGBT, entendeu? É a classe inteira, é travesti, é sapatão, é drag, é gay que não se monta, o preconceito já vem daí já. Quando eu entro no concurso, eu só entro quando eu acho que eu estou preparado. Eu não vou entrar se eu achar que eu estou com algum defeito ou algo assim. Eu agradeço a todos vocês que tiraram o tempo de estar aqui. Vamos falar agora de uma das vinícolas mais tradicionais da região metropolitana de Curitiba, situada no Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais. Josélia conta que entre seus planos está a expansão do espaço para que os clientes tenham um ambiente maior, mais confortável e com grande variedade de produtos. A gente trabalha com a família, né? Então a família ajuda bastante e tudo, né? O movimento também é grande, né? Só que aqui já está pequena pela demanda do pessoal aqui já. Eu vou já ampliar daqui 2 anos, vou ampliar a cantina porque não tá, mas a demanda está muito grande aqui. Atualmente, Josélia trabalha com vinhos artesanais branco, tinto, chanto doce e rosé, que pode ser seco ou suave. Eles podem ser adquiridos em embalagens de 2 e 5 litros e variam de 15 a 35 reais. Eu faço vinho pro ano, eu faço vinho no ano e vendo no ano. Então o vinho fica mais encorpado e mais frutado por conta disso. Tem conservante e tudo, mas porque é vinho novo ele não perde tanta cor. Quanto mais conservante você adiciona no vinho, mais claro, mais clarificado e fica, mais claro e fica. Você perde o sabor da fruta. O conservante ele clarifica o vinho. Na hora de você dissolver lá, ele clarifica, perde a cor do vinho, sabe? Os conservantes, entende? Então, com um vinho novo, daí ele fica, por mais que você adicione conservante, ele não perde tanta cor, daí ele mancha o copo um pouquinho, daí esse é o diferencial que eu tenho aqui. E de acordo com Josélia, o vinho mais aceito entre os paladares dos clientes é o tinto doce. Além dos vinhos, é possível encontrar outros produtos coloniais, como salames, queijos, doces, geleias e bolos. O brasileiro gosta de doce, não adianta. O brasileiro gosta de doce. Não, eles podem oferecer seco, falar que o seco faz bem, é bem pra saúde. Se explica, mas o pessoal não escuta, não adianta. Bacana, não? Para você que quer conhecer a adega Bortolã, ela fica na colônia Mergulhão e abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. O jacaré do Parque Barigui é uma lenda em Curitiba, mas faz tempo que ninguém mais viu o bicho. Fica a pergunta, o que aconteceu com ele? O Gabriel, aqui do meu lado, foi procurar. Uma lenda ronda o Parque Barigui. Há vários anos, a história do jacaré do Barigui é contada de pai para filho. No ano de 2007, um cachorro latiu para o jacaré que morava no local e acabou sendo devorado pelo animal. Após o incidente, o jacaré foi capturado e até hoje vive no zoológico de Curitiba. O último jacaré foi avistado pela última vez aqui no Parque Barigui em 2015 por um grupo de americanos que pesquisavam sobre pássaros. Depois dessa data, ninguém mais avistou esse tipo de animal. Mas será que ainda existem jacarés aqui no parque? Eu nunca vi o jacaré, só soube da história do jacaré que comeu o poodle. Diz que depois tiraram o jacaré daqui, né? Mas também não soube mais nada. Ver mesmo eu não vi, né? Eu só ouvi reportagens, mas nunca cheguei a olhar, ou até na reportagem não mostraram, eu não me recordo. Então essa é a lenda do jacaré, não tenho muito o que dizer. Em 2012, outro animal foi capturado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, após viralizar um vídeo na internet em que mostra visitantes muito próximos do animal. O jacaré foi solto em uma fazenda do Mato Grosso do Sul. Essa edição do UTP News termina aqui. Para ler notícias sobre a vida acadêmica, continue com a gente acessando o site utp.edu. Até logo!
Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima!